Pessoal, Setembro Amarelo é, como eu tava falando, é um mês que eu tenho muito carinho, um carinho especial. Mas é um mês em que a gente deve falar sobre algo muito sério, tá? A gente deve pensar sobre isso. Oi, Iná. A gente deve pensar sobre isso. Ah, que legal! Bem-vinda, filha da Denise. Filha da D. Então a gente deve pensar sobre isso, a gente deve falar sobre isso, tá? O suicídio ou a prevenção ao suicídio deve ser algo sim falado. Antigamente, quando eu estudava na universidade, né, no início da faculdade, eu lembro que muitos colegas questionavam isso com os professores. Professor, mas em terapia a gente deve falar, se a gente pensa que o paciente pensa em suicídio, a gente deve falar sobre isso? E a resposta era unânime, de qualquer professor, de qualquer linha da psicologia era: se ele não pensa, ele não vai passar a pensar só porque vocês vão perguntar. Então, assim, sim, deve ser um assunto abordado, deve ser algo muito bem cuidado, muito bem amparado. Nem sempre a família consegue perceber, e aí é que mora o perigo, tá? Às vezes a família não percebe porque a pessoa segue tendo a vida normal, né? Segue fazendo as suas atividades. Inclusive, esses dias eu estava falando num grupo de estudos, né, que a gente participa, nós estávamos falando de um caso muito impactante para nós. Não foi um paciente meu, tá? Mas é um caso que a gente trocou, assim, que foi um médico, gente. Um médico neurologista, muito renomado na sua cidade, tá? Não é da minha cidade, mas era de uma cidade relativamente pequena, que vinha com depressão há bastante tempo e relutando buscar tratamento. Porque imaginem, ele era o neurologista referência da cidade, da região até. Então, relutava tratamento, relutou a aceitar isso. E é muito comum, gente, principalmente no primeiro passo ao procurar a terapia, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, no primeiro dia, eu digo para eles assim: parabéns, tu deu o primeiro grande passo. Daqui para frente não quer dizer que seja fácil, tá? Mas o primeiro grande passo foi dado. Por quê? Porque é muito difícil aceitar que a gente não dá conta de tudo. Para algumas pessoas, elas têm essa fantasia de que a gente precisa dar conta de todos os nossos problemas. Se eu não resolvo os meus problemas, por que alguém vai resolver? Essa é a frase que alguns dizem, né? Primeiro que terapeuta nenhum vai resolver o problema para ti. Ele vai te ajudar. O bom terapeuta não vai te dar respostas, ele vai te dar mais perguntas. Ele vai te ajudar a encontrar a solução dos teus problemas, tá? Dos teus desafios. Segundo, que não existe ninguém na vida que não precise de ajuda em algum momento. Todo mundo aqui passa por momentos de, como eu digo assim, que a vida puxa o tapete da gente. Todo mundo aqui já esteve no fundo do seu poço. Todo mundo. Eu estive. Eu digo para os meus pacientes, eu já estive no fundo do meu poço e eu tenho uma certeza, eu vou voltar lá algumas vezes na minha vida. Não quer dizer porque eu sou terapeuta, porque eu cuido de muitas pessoas, porque eu ajudo as pessoas a se curarem, que eu não vou estar. Eu sempre cito um exemplo, a minha mãe tá viva, gente. Graças a Deus a minha mãe tá viva, mas ela não fica pra semente, assim como ninguém, né? E claro que o dia que eu perder a minha mãe, isso vai me abalar, né? Então, nós não temos como evitar conhecer o fundo do nosso poço. O que a gente tem que evitar é como a gente vai sair de lá, né? Eu também não gosto de uma frase que diz assim: eu já fui ao fundo do poço, mas o fundo do meu poço tem uma mola. Que história é essa de mola? Voltar correndo do fundo do poço? Não mesmo. Não mesmo. Eu não sou a favor disso. Só um pouquinho. Eu não sou a favor do fundo do poço ter mola, sabe por quê? Porque eu quero saber como eu saí de lá. Eu não quero sair de lá resgatada por alguém, entende? Porque se eu souber como eu saí do fundo do poço desde a primeira vez que eu fui, se as outras vezes eu vou voltar, porque eu vou voltar, eu consigo sair com mais eficiência, eu consigo sair mais, não sempre com totalmente as minhas mãos, mas eu consigo dar mais de mim para sair de lá. Então esse paciente neurologista relutou muito
né, buscar tratamento. E quando aceitou o tratamento numa cidade próxima, aceitou agendar consulta com um psiquiatra, a família se tranquilizou. A família deu graças a Deus, porque já não aguentava mais ver ele levando a vida aparentemente normal para os outros, seguia ajudando seus pacientes, atendendo no seu consultório, uma vida eficiente, mas a família sabia do sofrimento interior dele. Então deram graças a Deus, ele ter aceitado o tratamento. Pois sim, gente. Uns 2 dias antes da consulta agendada com o psiquiatra, ele no banheiro de casa cometeu suicídio. Tá? Porque nada era mais torturante para ele do que admitir que ele, como médico neurologista renomado, né, referência na sua região, que ele precisasse de ajuda psiquiátrica. Então isso é muito sério, muito sério, muito sério. Eu quero falar para você sobre flores que vão ajudar no tratamento de pessoas que pensam em suicídio. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que sim, a gente tem que falar sobre isso. Que sim, a gente tem que estar atento. Que sim, devemos procurar um profissional capacitado para ajudar. Não, você mãe atenta, você esposa ou esposo, né? Não pense que vai dar conta sozinho. Por favor, não deixe esse fardo só sobre os seus ombros. Eu digo para os meus colegas, terapeutas, psicólogos, qualquer linha que ajude, que trabalhe com pessoas com risco de suicídio, eu digo, não faz isso sozinho. Não faz isso sozinho. Chama a família. Mas Lauren é um adulto. Chama a família. Não interessa que idade ele tem. Chama a família e fala. Precisamos de uma equipe para cuidar dessa pessoa. Dependendo do nível de risco, sim, precisamos de uma equipe. Precisamos todos estar atentos. Esse fardo não pode ficar sobre só uma pessoa, certo? Então, mediante isso, busquem sim a ajuda de uma equipe, busquem a ajuda de profissionais que saibam lidar com isso e aliem tratamentos. Nessa hora, a gente pode pecar pelo excesso de zelo, não pela falta. Então, aquela história de que depressão, eu vi uma charge que me deixou muito triste esses dias. Depressão só é algo relevante quando leva ao suicídio, porque até então é mimimi, é falta de fé, é falta do que fazer, é falta... Gente, é algo muito sério, muito sério. Em qualquer idade, tá? Em qualquer idade. As pessoas cometem suicídio, a gente sabe disso, os estudos mostram, na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade. Sendo ele suburbano, médico, seja o que for, qualquer classe social, tá? Então, assim, em primeiro lugar, isso. O alerta é mês Setembro Amarelo. Hoje o alerta é, em primeiro lugar, essa preocupação não deve estar apenas sobre um ombro, né? Um ombro de uma pessoa. Devemos ter uma equipe que cuida dessa pessoa, seja ela quem for, seja ela de qual idade ou qual classe social ela pertença. Segundo, mediante esses cuidados desta equipe, devemos aliar tratamentos, tá? Nesse momento, vamos pecar pelo excesso de zelo e não pela falta. Não considerem que seja mimimi. Pode ser que algumas dessas questões sejam sim carência, necessidade extrema de atenção. Mas, gente, não duvidem que a pessoa é capaz, tá? Às vezes tem um plano, assim, ó, totalmente arquitetado na mente e eles concretizam. Então, vamos falar agora de florais que ajudam. Bom, eu estudei 7 sistemas de florais, né? E tem duas fórmulas compostas de florais que eu utilizo muito, que são os ditos pronto-socorro, né? O que é o pronto-socorro dos florais? São florais que te ajudam, inclusive, a chegar ao pronto-socorro mesmo, né? De uma forma mais tranquila, mais eficiente, mais controlada, mais segura, tá? Então, Rescue é o pronto-socorro dos florais de Bach, tá? Florais de Bach, eu sempre falo, é o mais conhecido, mas não é o único sistema de florais.
Então o rescue, ele tem flor para medo, né? Tem flor para terror. Então, rescue ajuda muito nisso. E aí, claro, a pessoa não vai tomar só um dia, né? É legal que ela tome um frasco de rescue, acompanhada, né, por seu terapeuta. Se o psiquiatra recomendar medicações, tem que aliar também, tem que, como eu falo, agregar, complementar tratamentos, tá? Tem um outro pronto-socorro de florais que eu utilizo muito e que eu amo, que é dos florais de Minas, que se chama Buquê de 9 flores. Então o rescue tem 5 flores, tá? O floral de Bach. O buquê de 9 flores tem 9 de Minas, tá? Florais de Minas, buquê de 9 flores. Então esse também ajuda, ele é um pronto-socorro físico e psíquico, tá? Ajuda muito nesses sentimentos de tristeza profunda, de angústia profunda, de depressão. E aí, lá nos florais da Austrália, nas flores da Austrália, tem 2 flores muito especiais que eu quero conversar contigo hoje e que eu utilizo bastante. Uma é para estresse intenso desânimo, tá? Não necessariamente para um paciente que a gente imagina que possa cometer o suicídio, que tenha o risco de suicídio iminente, como a gente fala, mas que está vivendo um estresse, uma angústia, uma depressão. Essa flor se chama macrocarpa. É um floral da Austrália ou floral de Bush. É a mesma, são sinônimos, tá? A gente fala florais de Bush ou da Austrália, é a mesma coisa. E na Austrália também tem uma flor totalmente específica para risco de suicídio. Essa flor é muito poderosa. Como eu falo, ela não vai, a gente não deve, toda vez eu vou reforçar isso para ninguém distorcer o que eu tô falando. Não é dar floral, sentar e cruzar os braços, tá? É aliar um tratamento. Mas essa flor ajuda imensamente no tratamento dessa pessoa com risco de suicídio. Se chama Waratah, tá? Da Austrália, então. Se escreve com um W, tá? W-A-R-A-T-A-H, tá bem? Pessoal, divulguem esse vídeo, divulguem essa consciência de que sim, devemos falar sobre o risco de suicídio, sim, devemos falar de depressão, devemos conhecer um pouco mais e não devemos deixar tudo isso num ombro só, tá? Divulguem, porque é muito importante a gente ter consciência disso. Tomara que tu nunca tenhas que ajudar alguém ou que tu nunca tenhas alguém na tua família ou perto de ti com esse risco. Mas não fique esperando isso para compartilhar esse vídeo, que é muito importante que a gente fale sobre esse assunto. Tá bem? Um beijo grande e um setembro amarelo e colorido para vocês. Gratidão por quem ficou comigo aqui até o final. Beijão. Até o próximo vídeo.